Ele é um self-made man, médico, vitivinicultor e pecuarista. Hernani Garcia, um homem que fez o próprio caminho. Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGIE, do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, do Cicobi e da Avan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Hernani Garcia é filho de um comerciante e de uma professora de história. E desde cedo aprendeu a valorizar o trabalho, a disciplina e os sonhos de realização pessoal. Eu sempre fui uma pessoa de pensar assim, eu acho que o homem tem que pensar em 5 anos, 10 anos, que ele tem que imaginar o que ele está dentro, é claro, do tamanho do seu passo. Não vai sonhar coisas que ele não vai alcançar. Mas dentro da realidade dele, eu sempre pensei, o que eu pretendo daqui a 5 anos, 10 anos, 15, 20? Então eu sempre, isso é uma maneira que eu levo a vida, né? E eu pensei comigo, poxa, eu não vou tocar medicina até os meus 80 anos. Eu vejo, tem exceções. O meu chefe, meu doutor Tadeu Civintal, com 85 anos, opera e trabalha com todo vigor. 85 anos. Bem, mas são exceções. A maioria com 70 já começa a ficar assim, já meio com dificuldade, já meio impaciente, já não... começa a desacelerar. Alguns até com dificuldade financeira. Então eu já comecei a pensar o que eu poderia fazer para dar continuidade a isso. Como eu gostava do campo, eu comecei cada vez a me empolgar mais com o campo. É no campo que o Hernani desenvolve duas outras atividades, a pecuária e a vitivinicultura. A parte do vinho, eu estou aprendendo muito, mas eu tive a felicidade, a iluminação divina de achar pessoas muito bem preparadas. A equipe está muito bem constituída, desde a elaboração até o comercial. Na pecuária, eu estou voltando agora para a pecuária, porque o vinho foi tão rápido, a evolução da vitivinicultura, está sendo tão rápido a evolução dos vinhos de altitude na Serra Catarinense, a aceitação no mercado, as premiações que estão tendo, está sendo tão rápido que a pecuária ficou um pouco de lado. Agora eu estou voltando novamente para a pecuária, investindo nos embriões, no melhoramento genético, revendo todo o manejo do gado. Então, agora a parte que eu estou focando um pouquinho mais agora é a pecuária. Hernani Garcia, médico por vocação e agropecuarista por paixão. Uma trajetória fascinante que começou na cidade de Biguaçu, na Grande Florianópolis. Meu pai, do Alto Biguaçu, começando a vida como plantador de fumo, pequeno agricultor, depois veio para o centro de Biguaçu com um comércio, e lá com uma venda, com um pequeno armazém, com meu avô. E ali o meu pai começou a seguir carreira solo já dentro do ramo da bebida. Começou a distribuir bebida com uma carrocinha, um cavalinho chamado Bugre, o cavalinho. E o pai engarrafava a cachaça, batida de limão e distribuía pela região, né? E depois o pai deu um passo a mais, começou com um pequeno depósito, uma pequena distribuidora de bebidas, onde distribuía Coca-Cola, produtos da Antártica e vinhos. Quando começou já o primeiro contato com o vinho, o pai trazia vinhos em barricas de 100 litros lá de Uruçanga, vinha no caminhão, a gente engarrafava o vinho em garrafa, não era com rolha, vinho de uvas americanas, né, de Bordeaux, Isabel, o vinho doce, que vendia em garrafas para a região de Biguaçu e arredores. Minha mãe, de Três Riachos, também família simples, minha mãe areava a panela, dizia no passado, para conseguir um dinheirinho para conseguir estudar. Naquela época, a mulher estudar, fazer faculdade, era muito discutido, era muito contrariado pelas famílias, e a mãe conseguiu, com o apoio do meu pai, enfrentar essas barreiras e conseguiu entrar na Universidade Federal de Santa Catarina, formou-se em História e Estudos Sociais, naquela época, e se tornando professora. E isso foi muito importante nessa conjugação do meu pai, muito trabalhador, comerciante, minha mãe preocupada com o estudo. O Hernani cresceu como tantos outros jovens brasileiros de família humilde, trabalhando e estudando.
fomos educados, os filhos, trabalhando com meu pai. Eu, a minha vida inteira, carreguei engradado. Eu tenho hoje uma hipertrofia muscular do lado esquerdo, de carregar engradado só do lado esquerdo. Então, eu ia para a rota mesmo, para fazer a venda. Na época não existia pré-venda. Tu ia lá com o caminhão, trocava o vazio pelo cheio. E a mãe sempre dizendo, olha, filho, tem que estudar, meu filho, tem que estudar. Nisso, o meu pai, ouvindo a minha mãe, o pai dizia, olha, filho, vocês trabalhem comigo, peguem firme comigo, vocês vão ter o melhor estudo. Então a gente foi nessa lida, eu o mais velho, filho mais velho, somos em 3, eu sou de 64, e assim foi, eu estudei primário em Biguaçu, até a 4ª série do primário, e ali foi a grande jogada. A minha mãe visualizou, vamos dar para esse filho um melhor colégio, e conseguiram oferecer para mim o colégio catarinense. Aí comecei no catarinense, aí vinha para Florianópolis todo dia, de ônibus, voltava. Almoçava na casa de alguns amigos, que cedia para a gente ficar lá, tinha aula de inglês às vezes à tarde. Então isso começou o catarinense, na 5ª série, e continuando trabalhando com meu pai. Não tinha férias com a gente, o pessoal ia acampar, ia brincar, não. O pai disse, olha, trabalhe, vocês vão ter estudo. O Hernani conseguiu entrar no tão desejado curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina. Com sacrifício e muita dedicação ao trabalho e aos estudos, o Hernani terminou a graduação e se deparou com um novo desafio. Entrar numa residência médica. Puxa vida, sem tradição nenhuma na medicina na família. Meu pai do comércio, família simples, minha mãe professora, ninguém médico na família. A prova de residência médica, além do nosso conhecimento, nós temos uma segunda etapa, que naquela época era muito forte, que é a entrevista. A entrevista vai analisar o currículo, a personalidade, o perfil e a indicação. Aí que é o grande problema, o QI que a gente falava. Hoje em dia já tem menos, hoje em dia isso já é menos, mas ainda existe. Ou seja, o QI é quem chega e, ó, esse menino aqui é muito bom candidato, e nesses QI era senador, indicando, era médico, era filho de médico que ia competir com a gente, não tinha residência médica em oftalmologia no nosso estado, então eu tive que fazer fora. Ele fez inscrições em alguns estados que ofereciam residência médica em oftalmologia. Quando conseguiu uma vaga no Rio de Janeiro, foi chamado para cumprir o serviço militar. Aquilo me contrariou, eu insisti, eu estava com uma lesão no joelho na época, de ligamento do futebol, e eu achei que eles iam me dispensar. Não. Eles, na entrevista, ficou claro que eu queria fazer oftalmologia e eles precisavam de alguém com a noção de oftalmologia para o Hospital de Guarnição aqui em Florianópolis. Bem, não teve jeito, o Exército me pegou. Bem, eu entrei contrariado e foi uma das grandes lições da minha vida, que eu posso dizer isso, e eu falo com muito orgulho. Felizmente eu pude participar do Exército Brasileiro. Eu acho que isso é uma experiência que as pessoas que pudessem ter essa oportunidade, eu acho que é ali que a gente vai conhecer o que é bandeira, o que é pátria. Nós não temos noção do que é isso. Então isso foi uma experiência brilhante na minha vida, foi outra iluminação divina ali que me colocou dentro do Exército Brasileiro. Passei um ano estudando muito lá dentro e aí consegui passar no ano seguinte, consegui passar num dos melhores serviços de residência médica do país, no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, onde na época era o melhor serviço de cirurgia de catarata e transplante de córnea do país. Então isso foi em 89. Fiquei 3 anos em São Paulo, foi uma experiência muito boa. São Paulo a gente aprende, eu digo que São Paulo a gente aprende só em andar na rua, porque as pessoas são comprometidas com o profissionalismo. E a medicina de São Paulo é muito séria. Depois da residência médica em São Paulo, o Hernani voltou para Florianópolis e trabalhou em um consultório. E em 1998, conseguiu montar a própria clínica, especializada em oftalmologia. O local se tornou referência, assim como Hernani, reconhecido como um dos principais nomes em cirurgia de catarata no Brasil. Mais tarde, o espaço da clínica ficou pequeno. Era hora de tornar outro sonho em realidade, a construção do Hospital de Olhos. Aí a gente estruturou um projeto, conseguimos achar um terreno aqui no centro, aí levantamos
o prédio com um centro cirúrgico muito bom, com 3 salas de cirurgia. Hoje, com 32 médicos trabalhando, por volta de 120 funcionários, um atendimento que se faz das 8 da manhã às 22 horas, em todas as sub-áreas dentro da oftalmologia, com a mais alta tecnologia em procedimento oftalmológico. Então, assim, a gente está num momento muito interessante, a oftalmologia caminhando a passos largos na tecnologia, em especial a minha área da cirurgia refrativa, que é a cirurgia para libertar o paciente dos óculos. Assim, eu costumo dizer que a cada ano a gente vê coisa nova, é muito interessante, muito empolgante a escolha. Eu tenho a felicidade de ter escolhido uma área muito interessante dentro da medicina, de alta resolução, e o resultado, a satisfação do paciente com o pós-operatório é algo impressionante, a independência que ele passa a ter do óculos. Hoje, uma cirurgia de catarata, por exemplo, lembrando lá em 92, quando eu comecei, que fazia uma incisão de 10 milímetros, dava 8 pontos, plantava uma lente, o doente esperava 2 meses para recuperar a visão, ficava internado de um dia para outro. Hoje, uma cirurgia que se faz com uma incisão de 2 milímetros, onde se coloca uma lente intraocular que corrige todo o grau do paciente. O astigmatismo, a miopia, a hipermetropia e a presbiopia. Então, uma grande evolução dessa tecnologia. O Hospital de Olhos de Florianópolis tem um padrão de excelência igual aos melhores do mundo. Se o paciente for operado em Boston, é a mesma máquina que está sendo usada aqui, ou São Paulo. Hoje em dia, a gente tem acesso a essa tecnologia. Basta a empresa identificar que a gente tem capacidade para dominar a tecnologia, tem volume, tem que ter volume de paciente, porque uma máquina dessa, para ela ser nutrida, tu não pode fazer 1, 2 cataratas por semana, tem que ter um volume expressivo para a máquina poder agir, Então hoje a gente tem tecnologia de ponta mesmo. Além da tecnologia, um outro diferencial: o zelo com as pessoas. Eu acho que isso é o respeito com o paciente, o respeito no momento da indicação certa da cirurgia. Tu tem que indicar no momento exato, e naquela hora da decisão, tu imaginar que quem está na tua frente é teu pai, tua mãe ou teu irmão. Tu desejar o bem para o paciente. Eu acho que isso cria uma credibilidade para o doente, ele percebe que tu está fazendo aquilo com justiça, com honestidade, e isso traz muita confiança. E um paciente passa para o outro. Não precisa anunciar em jornal, em televisão, porque o que faz a gente crescer é o resultado. É o paciente que veio, foi bem atendido, operou, voltou a enxergar, ele vai, poxa, eu fui lá no fulano e ele me tratou muito bem, eu voltei a enxergar. Então eu acho que esse bom relacionamento médico-paciente, honesto, aliado a um desempenho cirúrgico com alta tecnologia, acho que aí sim traz um bom resultado. Já estruturado, o Hernani sentiu que dava para investir em outro projeto de vida, dessa vez no campo. E foi nas altitudes catarinenses que o Hernani plantou a semente que daria bons frutos. Tinha já a ideia de um determinado momento da minha vida começar a me dedicar ao campo, pelas minhas raízes, do interior de Biguaçu. Então, em 99, 2000, eu comecei já a me sentir estruturado e comecei a investir e fui em busca de terras, subindo a 282, primeiro Bom Retiro, depois São Joaquim, e me chamou a atenção, após Lages, a coloração da terra, o corte da terra, onde eu via que tinha uma profundidade desse corte, aquela terra vermelha, muito semelhante a São Paulo, onde eu lá já tinha visualizado esse interesse. Um corretor me ofereceu e aí me encantei com um local no interior de Campo Belo do Sul, uma região plana, com vales, uma região que é rica em água, onde eu vi que tinha pecuária, tinha reflorestamento, plantio de soja. Então, eu senti uma energia boa, uma oportunidade do negócio, um preço interessante, e foi ali que eu comecei o meu projeto. O Hernani optou pela pecuária de corte e sentiu a necessidade de inovar. Foi aí que começou uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, adotei o que já vinha se fazendo na região de início, cria, então eram vacas de cria,
touros de origem britânica, de raças britânicas, e assim eu comecei a aprender. Primeiro ano, começando a dominar a região, já me veio a ideia, não, poxa, eu vou começar a dar uma mexida nisso aqui. Como tudo que eu começo a fazer, eu tento ir em busca do melhor possível. Comecei a ver que aquela pecuária era um pouquinho ainda, ultrapassada. Eu achei que deixar o boi no campo, recolher, pesar e vender, estava um pouquinho fora dos meus princípios. Teria que aproveitar melhor essa terra. Então, aonde eu trouxe para eu aprender e se ligar ao nosso projeto, eu trouxe a Universidade Federal de Santa Catarina, fui ao curso de agronomia e me coloquei à disposição para trocar ideias, para crescer, né? Oferecendo a terra, o meu espaço, para eles servirem em pesquisa, tentar melhorar aquilo que estava ali. Bem, aí um professor me ajudou muito, elegemos um gerente que ia começar a tocar esse negócio, já instalou de início o manejo rotacional e o melhoramento do campo nativo. E foi justamente um professor da Universidade Federal de Santa Catarina que identificou a oportunidade de diversificar as atividades da fazenda. O plantio de uvas viníferas. Um belo dia desse, estávamos nós tomando uma cerveja, comendo uma carne com os alunos. Um dos professores disse: Hernani, esse sol que tem aqui, esse clima seco, esse vento, isso provavelmente se consegue fazer um grande vinho. Aquilo já me chamou a atenção. Puxa vida, um grande vinho, carne nobre, eu já trabalhando na carne, numa melhor qualidade da carne, associada ao vinho. Imediatamente eu já pensei nos vinhos de altitude, que já estava indo em grande evolução, Vila Francione, todo o pessoal da Quinta da Neve. Então assim, poxa, olha só, e como é que eu faço para saber se aqui vai dar certo ou não? Aí não, eu vou trazer a pessoa certa. Aí trouxeram um professor da área de fruticultura, da agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Aparecido Lima da Silva, onde ele esteve lá, analisou toda a região, a fazenda, e comigo, juntos, decidimos um local para começar um primeiro experimento. Elegemos 0,2 hectares, pegamos variedades das mais tradicionais, começamos com Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Malbec, e com Sauvignon Blanc, das brancas. Então, ali, nós mesmos plantamos, o professor Aparecido selecionou as mudas que vieram, todas as mudas certificadas da França, lá do viveiro do Murilo, lá do sul de Minas. Plantamos, e eu olhei aquilo, será? O que vai dar isso aqui? Aí acompanhamos a evolução, pois ela cresceu, brotou as folhinhas e começaram os primeiros cachinhos, e já começamos a ver aquele cachinho evoluir. E aí, Aparecido, e agora? O que eu faço com isso? A ajuda veio do enólogo Jean-Pierre Rosier, doutor pela Universidade de Bordeaux, na França. Aí começou a ser desenhada a vinícola Abreu Garcia, em Campo Belo do Sul. Colhemos esses primeiros cachos, levamos para a videira, na estação lá da Epagre Videira. Jean-Pierre tratou com muito carinho, fez uma microvinificação, onde aí ele vinificou o Sauvignon Blanc, vinificou o Pinot Noir sozinho e as outras variedades tintas juntas, o Cabernet Sauvignon, o Merlot e o Malbec. Fiquei naquela expectativa. Um belo dia eu estava lá lidando com o gado, me chega Jean-Pierre Rosier com os vinhos já dentro da garrafa. Aquilo foi um momento muito, muito emocionante na minha vida. Acompanhar todo o processo de plantar, ver crescer, colher o cachinho e, de repente, me chega o produto final na minha frente. Jean-Pierre chegou, nunca me esqueço disso. Assim, Jean, e aí, Jean, quando que eu vou poder provar esse vinho? Assim, Hernani, agora. O Sauvignon Blanc eu já trouxe gelado para a gente provar. Então, ali mesmo a gente provou, reunimos o pessoal, a equipe que estava por perto da pecuária ainda, e aí me chamou a atenção os aromas, só em abrir a garrafa, os aromas que saíam daquele Sauvignon Blanc. Então, assim, aí degustamos, eu fiquei encantado e perguntei, Jean, o que tu acha? Hernani, segue adiante. Aí a gente deu partida. Aí seguimos adiante, a equipe depois foi se reforçando,
com a chegada de Leonardo, um outro enólogo que compõe a equipe, um excelente controle de qualidade, sendo que dentro da vinícola a gente tem um laboratório onde a gente analisa tudo com muito cuidado, acompanha todo o processo de maturação da uva, do baguinho no campo e a evolução dos vinhos dentro da cantina. A administração da vinícola é feita em Florianópolis, justamente na clínica onde o Hernani atendia antes de construir o Hospital de Olhos. O local virou ponto de venda dos vinhos e também um espaço para eventos. Nesse espaço, onde aqui a gente também organiza eventos de gastronomia. A nossa equipe tem a ideia que sempre vinho é um alimento e com o vinho a gente tem que ter um bom prato para harmonizar. Então a gente procura valorizar muito isso, para cada vinho procura-se ter o prato, o menu ideal. Então desde os espumantes, a entrada com o espumante, a sequência dos brancos, do rosé, do vinho tinto, encerrando com o espumante. Recentemente, a Vinícola Abreu Garcia recebeu 2 medalhas de ouro no 10º concurso do espumante brasileiro, o maior da categoria. Foram premiadas a Brut Rosé Champenoise e a espumante gel, elaborada a partir de uvas Vermentino. A proposta é manter a qualidade no seu ponto mais alto. Nós vamos manter essa linha de uma vinícola boutique com controle rigoroso de seleção manual no campo, de prensagem muito delicada, não se preocupando no aproveitamento máximo possível do produto e sim na excelência do produto final dentro da garrafa. Então, a gente está idealizando em torno de 100 a 120 mil garrafas ano. Esse é o nosso alvo, dentro dessa linha de boa qualidade. Na carne, a gente também está se unindo já à Serra Catarinense, seguindo a linha das raças britânicas, em especial a Abreu Garcia elegeu como Hereford a nossa raça predileta, como a gente também está trabalhando com o Charolais. Mas o mercado hoje está pedindo muito essas raças vermelhas, seja lá o Angus, seja lá o Hereford, que o marmoreio da carne está trazendo essa qualidade do produto. Workaholic por natureza, o Hernani divide o tempo entre a fazenda e o hospital. Tudo com o mesmo vigor. Não tenho dúvida, eu acho, Raimundo, que esse vigor que o meu pai me passou no trabalho, isso eu tenho até hoje. Vem colegas assistir aqui cirurgias, tem dia de eu fazer 32 cirurgias de catarata num dia. 32. O pessoal ficou olhando, poxa, não cansa? Eu não canso. Esse vigor do meu pai, que ele me mostrava lá, que eu descarregava um caminhão de bebida e 3, 4 embaixo, carregando eu, distribuindo para eles aquilo, um dia de sol quente, e eu ia até o fim, eu aguentava. Às vezes até 10, 11 da noite. Esse vigor, essa força de trabalho eu trago do meu pai. E aqui é igual, é igual. Tem dia de eu ver 70 pacientes num dia. E olhando no olho, porque assim, eu vou fazer medicina enquanto eu tiver energia e domínio para olhar no fundo do olho do paciente e ver o que ele está querendo. O que ele está querendo ali, que nem sempre é um problema visual, nem sempre é da oftalmologia. Então, enquanto eu tiver a sensibilidade, o controle, o equilíbrio, a paciência, a tolerância, eu vou fazer medicina dessa forma. A hora que eu perder essa paciência, que eu não conseguir olhar direito para o paciente, que eu estiver impaciente com ele, não faço mais medicina. Hernani Garcia, mais um catarinense que ajuda a construir esse estado de excelência. Eu chego a me emocionar dentro desse comentário porque eu costumo dizer que Santa Catarina é uma grife hoje. Então, assim, não tenham medo de investir. Santa Catarina se associa a alta qualidade. Seja lá o nosso turismo, região de Blumenau, a Oktoberfest, seja lá nossas praias maravilhosas, a nossa ostra. Então, assim, o vinho está indo nessa mesma linha, como a carne também. A nossa produção da genética serrana, tá? Do gado, a serra virou uma maternidade. Então, dali saem tourinhos de altíssima qualidade que estão indo para o centro do Brasil, para o Mato Grosso, para o Goiás. A carne que está saindo dali está sendo muito respeitada. Então, Santa Catarina é uma grife.
Então se associa em qualquer lugar. Se o produto é catarinense, ele é bom. Então cabe a nós seguirmos essa linha e manter a qualidade e cada vez melhorar mais o nosso produto. Então eu acho que o empreendedor que manifesta interesse, visualize uma área, seja no litoral, seja na serra, seja no turismo. O turismo está crescendo tanto, o vinho está pedindo pousadas, está pedindo bom restaurante, São Joaquim, Urubici, Bom Retiro, Bom Jardim, Campo Belo, Lages, Água Doce, lá também com os vinhos, região de Videira. Então, o empreendedor não deve ter medo, não. Se estruture, para poder enfrentar o início, o desafio inicial, mas eu acho que Santa Catarina é assim, como eu falei, é uma grande grife.